Como se formam os ciclos econômicos e como eliminá-los. Primeiramente, definimos o ciclo econômico como sendo booms gerais na economia e depressões gerais na economia. Fazemos essa definição distinguindo de flutuações econômicas, que seriam apenas a destinação da atividade econômica de uma indústria para outra. Isso em decorrência a mudança de preferências temporais, ou então de mudança na disposição dos insumos. Às vezes o insumo acaba aumentando ou diminuindo, isso acaba afetando a atividade econômica dessa indústria. Mas faríamos essa distinção, especialmente porque alguns autores identificam os ciclos econômicos como sendo essas flutuações. Alguns autores dizem que não haveria um ciclo econômico, mas um processo de ciclos econômicos ocorrendo em várias indústrias ao mesmo tempo. Só que para nós isso é um outro fenômeno, não será um ciclo econômico. Seguido disso, temos a discussão entre Keynes e Murray-Rothbard. Murray-Rothbard vai usar mais um arcabouço teórico do Mises, mas acabei pegando mais essa teoria mais pelo lado do Rothbard. E escolhemos apenas esses dois autores, né, nessa parte, devido à limitação do TCC, né, de espaço. E teríamos que em Keynes, os booms econômicos, os booms e as depressões, eles seriam fatores de flutuações na eficiência marginal do capital. E estes aconteceriam por diversos fatores, mas em especial o fator que mais influenciaria essa eficiência marginal, né, a flutuação dela em específico, seria as expectativas dos empresários, né, para fazerem os seus investimentos. Quando eles estão otimistas, ocorreria um boom econômico, porque eles acreditariam que os seus investimentos eles compensariam os custos com os quais eles incorreriam para fazer seus investimentos na cadeia produtiva, né? Eles acreditam que vão obter mais lucros, né? Vão vender mais do que vão ter de ônus com os custos. Entretanto, essas expectativas não seriam tão racionais assim. Muito pelo contrário, né? Até mesmo pela ideia de animal spirits, que seria algo mais instintivo, né? Como o otimismo ele acaba fazendo o boom, a depressão ela acaba surgindo quando uma dessas expectativas é quebrada em pelo menos uma indústria. Uma indústria já seria suficiente para causar uma depressão geral. Isso porque como é uma questão de confiança, né? Quando uma expectativa apenas é quebrada, né? Isso geraria uma desconfiança dos empresários sobre os rendimentos futuros de seus investimentos, mesmo sendo uma indústria apenas, que não é a deles. Isso faria com que eles parassem de investir, ou então que eles investissem menos, gerando uma queda da eficiência marginal do capital. E como consequência também, com esse medo, eles teriam um aumento da preferência pela liquidez. Então, eles economizariam mais, eles gastariam menos, e com isso teríamos um efeito que se retroalimentasse da expectativa negativa, influenciando ao não investimento. E isso faria com que, para Keynes, seria tão forte isso, que nem ao menos a redução da taxa de juros seria o suficiente para fazer a recuperação. Para Keynes, apenas a força do Estado investindo seria o caminho para a retomada econômica. Agora, para Rothbard, o causador dos ciclos econômicos
seria mudanças no estoque da oferta monetária. Quando ocorre um aumento do estoque monetário, através da expansão bancária, os empreendedores eles acabam tendo os bancos acabam tendo uma expansão bancária, né? Uma expansão de crédito, fazendo com que baixasse a taxa de juros, porque o aumento do estoque monetário criaria a ilusão de aumento de poupança, que poderia, que conseguiria fazer com que as taxas de juros diminuíssem por causa da disponibilidade maior de moeda para poder ser emprestada. E com essa redução da taxa de juros, os empresários eles acabariam fazendo mais investimentos na cadeia produtiva deles, então eles acabariam comprando mais bens de capital, e isso faria com que ocorresse um aumento da produção de bens de capital. Então as indústrias de bens de capital acabariam produzindo mais. Entretanto, conforme fosse havendo a remuneração dos fatores, né, e principalmente com os salários, isso faria com que os indivíduos, né, eles acabariam tendo mais dinheiro e acabariam tendo a inflação. E eles acabariam voltando a ter a antiga proporção entre poupança, investimento, consumo, e isso faria com que ocorresse uma redução devido às proporções, né? Uma redução na proporção do investimento em bens físicos de capitais. E com isso acabaria havendo a retransferência dos recursos, né, para as antigas proporções, levando a uma crise, levando a quebras nas indústrias de bens de capitais, uma vez que essas indústrias estariam agindo com uma expectativa de que elas teriam uma demanda maior do que elas estão tendo no momento. E isso acontecendo por causa da volta das proporções entre investimento e consumo e poupança. E isso gerariam as crises, né? E para ele a recuperação seria deixar essa crise acontecer, para que os maus investimentos eles fossem liquidados e deixasse que se voltasse às antigas proporções entre investimento e poupança e consumo. E para ele, as ações keynesianas, né, de aumento de abaixar a taxa de juros, ou então usar o poder do Estado para aumentar os investimentos, apenas criariam novos booms, ou então sustentariam esses booms, ao mesmo tempo que aumenta a inflação. Então haveria uma redução do poder de compra da moeda. Até poderia, para Rothbard, ficar expandindo mais esse boom, mas ele traz consequências de redução do poder de compra da moeda. E acabaria sempre tendo que ficar realimentando isso, e sempre acabaria tendo crises, né? Porque depois de um boom, acaba reduzindo esse boom, e aí o Estado vê que está reduzindo, ele faria a mesma política e isso ficaria se retroalimentando. Então, para ele, essas políticas contracíclicas keynesianas não seriam tão adequadas assim, não seriam boas se você quer acabar realmente com o ciclo, né? Você quer evitar ele. Mas daria para ficar expandindo, mas tem as consequências.